Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao segundo podcast do Roger. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, vamos falar sobre autismo. Tem quem acha que o problema é novo. Não é. Sempre existiu na sociedade. O que a gente precisa é aprender a conviver e entender melhor. E por isso eu trouxe duas especialistas no assunto, a professora Denise Almeida, ela que é diretora do CAP-Grapiúna, que é o Centro de Apoio Pedagógico Especializado ligado à Secretaria de Educação do Estado, e a Alana Del Rey, que é a coordenadora do Núcleo TEA do CREAD, que é o Centro de Reabilitação Humana de Itabuna. Né? Sejam todas duas muito bem-vindas. Obrigada. É isso, as pessoas precisam cada vez mais entender o que é o autismo. Alana, você pode dar uma explicação, do ponto de vista da sua área de atuação, o que é o autismo? Então, o autismo ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento que ele afeta a parte de comunicação e de socialização do indivíduo. E para a educação, saber desenvolver isso na criança é fundamental para que ela possa trabalhar todas as competências e todas as suas potencialidades, não é, professora Denise? Sim, bom dia, Roger. Prazer imenso estar aqui. Siga o podcast do Roger. Siga e compartilhe. E maravilhoso esse tema, assim, fundamental. Você está agindo como instrumento de transformação social nessa luta pela inclusão das crianças e ou adolescentes em escolas autistas, né, com transtorno do espectro do autismo. O próprio nome já diz, né, transtorno do espectro, é um espectro, porque cada um é um. Então, a gente tem, assim, né, do 1, do 2 e do 3, a gente tem todo o nível de suporte. O que é importante? Uma equipe multidisciplinar, toda uma equipe médica. Então, o autismo precisa disso, precisa do neuro, precisa do psicólogo, precisa, né, às vezes, da fonoaudióloga. Cada um faz uma abordagem específica, né? Exato, precisa do psiquiatra, precisa de terapeutas, né? Então, é muito importante. E nesse conjunto todo está a escola, com uma equipe pedagógica que precisa também ter conhecimento, especialização e como lidar com essa criança e o adolescente. Essa situação que muita gente às vezes ainda encara como doença, vamos aqui já no início do programa esclarecer, autismo não é doença. Não é? Autismo não é doença, né? É doença. A criança nasce com ele, é um transtorno no cérebro. A medicina não consegue encontrar uma causa específica. Há várias causas, né? Desde a questão genética, é o maior percentual, como há outras pesquisas bem avançadas, que envolve agrotóxico, que envolve questão de falta de nutrientes na gravidez. Há muita especulação sobre isso, mas a medicina não chegou a um ponto específico da causa do autismo. A criança nasce com essa neurodivergência. Uma coisa é certa e comum, inclusive, para outros diagnósticos. Quanto mais cedo ele for detectado, mais bem trabalhada será a criança para que ela desenvolva suas potencialidades, não é, Alana? Isso. Bom dia, que eu não tinha dado ainda. Então, a recomendação, né, por conta das evidências científicas, elas comprovam, né, que quanto mais cedo você tem esse diagnóstico, não é simplesmente só pelo diagnóstico, mas a importância de você fazer uma estimulação precoce, né, para que aquele sujeito ele possa desenvolver algum tipo de autonomia por toda a vida. Então, o cérebro da criança, ela está desenvolvendo a neuroplasticidade. Então, até os 7 anos de idade, ela precisa, né, acumular essas informações, esses estímulos, né, não só da família, mas dos ambientes em que ela frequenta. Então, é muito importante, de quanto mais cedo o diagnóstico, mais possibilidades, né, de desenvolvimento essa criança ela vai ter. O que a gente lamenta muito é que isso só tenha virado uma mobilização nas sociedades de algumas décadas para cá, e muitas crianças perderam oportunidades da vida em sociedade no passado por conta dessa falta de consciência mesmo. E isso é que nós queremos transformar na sociedade de hoje, porque a pessoa com autismo também é um sujeito de competências, de direitos, e a gente precisa garantir que ele possa fazer uso disso de forma ampla, né? Exatamente. E o autismo não é de hoje, né?
é muito bom que a tecnologia está hoje, assim, cada vez melhor, nos informando, compartilhando esse tipo de assunto e informação tão preciosa. Então, lá atrás, se a gente futucar as nossas famílias, né? Se a gente conversar com os nossos pais, você vai ter assim, o filho de fulano era um estranho, não saíam de casa, eram crianças presas. Então, o autismo está lá nos séculos e séculos, amém, presente. Mas eram crianças reclusas, completamente excluídas da sociedade. E aí, isso a gente está falando de um nível 3 de suporte ou nível 2. Que o nível 1 de suporte, a gente tem que explicar para o autismo, ele tem vários níveis. O que é o suporte? O nível 3 não consegue se alimentar sozinho, não consegue ir ao banheiro sozinho. E é não verbal, ele não fala. Então, é isso que vai dar a gravidade. O nível 1 de suporte é discreto, porque a criança, o adolescente, o adulto fala, se expressa, convive em sociedade, frequenta a universidade, frequenta a escola, trabalha, mas ele também tem as sensibilidades todas do autismo. Então, é uma criança e um adolescente que precisa ser respeitado nas suas sensibilidades sensoriais, que são muitas, né? Auditiva, tátil, seletividade alimentar intensa. Cada um é um, né? Cada um vai ter uma coisa. Um ouvido, assim, né? Pode dar na audiometria muito, muito aguçado, né? Não consegue captar coisas não humanas. E o mais interessante é que, geralmente, são muito inteligentes. Então, há empresas, por exemplo, na Europa, que têm prioridade de contratar autista. Porque sabe que quando o autista tem um hiperfoco em alguma coisa, ele vai ser o melhor, ninguém ganha. Então, o fato dele enxergar para o padrão, o fato dele colocar toda a atenção nele naquilo, com uma inteligência muito, né, avançada, às vezes com altas habilidades ou não, em média, geralmente são alunos muito inteligentes, faz com que se tornem os melhores naquele ambiente de trabalho. É muito interessante isso. Então, a gente tem níveis de suportes diferentes. Então, o autismo 1, eu defendo muito o autismo 1 e amparo e protejo, porque, mas é autismo 1. Ela não parece autista, não tem nenhuma característica, mas é. Então, vai ter sensibilidades que você precisa respeitar naquela pessoa, e o nível 2 e 3 mais grave, né? O 2 fala, mas tem um motivo seletivo, por exemplo, na escola ele não fala, fora de casa não fala, mas em casa ele conversa, ainda precisa de um suporte de uma pessoa para ajudá-lo, e o nível 3, que é o mais grave, que era o que a gente tinha antes, colocados presos em casa, entendeu? E totalmente excluídos da sociedade. Então, hoje a gente vem com essas informações tão preciosas que a comunidade precisa entender. Eu não preciso nem perguntar meus pais e avós. Eu lembro que quando era criança, depois que eu entendi o que era autismo já na vida adulta, eu lembrei que eu tive colegas autistas. Quando eu estava lá no ensino fundamental, e a fulano era autista, a gente não sabia, achava que ele era diferente, que ele era estranho. A gente não tinha, nem sequer conhecia uma nomenclatura que pudesse aplicar aquela pessoa. No caso que a Denise falou, Alana, o nível 1 e o nível 2, por ter esse contato social mais intenso, porque ele não, digamos assim, as limitações dele permitem que ele tenha essa convivência social mais intensa, precisa de mais empatia, de mais cuidado, já que, apesar de ter essa interação social, ele tem ainda dificuldade nas interações sociais, né? De comunicação e de interação social. Sim. Mais atenção ainda é necessária para essa pessoa, né? Com certeza. Eu tenho uma colega na equipe da gente, né, enfermeira, e ela tem um filho autista. E aí falam assim que nível de suporte é leve, né? Mas leve para quem? Na verdade, ainda tem esse estigma, né, de que como se a criança com nível de suporte 1, ela não necessitasse de apoio, ela necessita também. Lembrando de que a criança nível de suporte 3, ela pode vir a ser uma criança de nível de suporte 2 e vir a ser um nível de suporte 1, né, o que vai diferenciar, né, e o que vai ter a possibilidade é justamente a questão da estimulação, né, da possibilidade de acesso às terapias, de uma equipe multiprofissional, daquelas necessidades prioritárias daquela criança. Então, se ela tem uma questão de seletividade alimentar, ela precisa ser direcionada a um plano de acompanhamento, né? Diante da condição dela. Cada criança, cada sujeito, ele é um ser subjetivo, e as crianças com autismo não é diferente, né? Ela tem suas especificidades. Então, aí fala assim, uma criança autista é igual a outra? Não, totalmente diferente. Cada um vai ter uma demanda diferente. Então, precisam ser trabalhadas as maiores dificuldades daquele sujeito. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade que Denise traz, né, de que aquele sujeito, o nível de suporte 1, ele precisa também de atenção. E lembrando que o autismo, na maioria das vezes, eles vêm com a comorbidade, né? Que acaba também dificultando o processo de desenvolvimento
desse ser. Então, a gente precisa abordar também sobre essas comorbidades que acabam prejudicando ainda mais essa pessoa que tem esse diagnóstico de autismo. Já que a gente fez assim uma introdução técnica sobre o autismo e como ele é, inclusive, como a situação é abordada na sociedade, eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar aqui a entrevista que eu fiz com a doutora Tatiana Paz, ela que é psiquiatra e especialista em transtorno do espectro autista e também em outras deficiências, mas ela trouxe para enriquecer aqui a nossa conversa uma abordagem médica para que a gente possa também tá orientando as pessoas que vão nos acompanhar, tá bom? Certo. Doutora, hoje com esses mapeamentos genéticos, com esses avanços que a medicina tem, é possível mesmo a gente antecipar o diagnóstico, melhorando assim o prognóstico do autismo, o tratamento como um todo? Infelizmente não. Hoje a gente ainda não tem no mundo nenhum exame marcador biológico que, de maneira precoce, antes mesmo do nascimento da criança, a gente possa saber que a criança será autista, né? Se ela vai nascer autista. Porém, o diagnóstico precoce, como você falou, ele vai mudar o futuro da criança. E o diagnóstico ele pode ser dado antes de 1 ano de idade. Então, enquanto os pais vão observando os marcos do desenvolvimento da criança, que isso é uma coisa fácil de observar, porque o Ministério da Saúde traz na cartilha da criança do SUS, que é ofertado, quando essa criança apresenta algum tipo de atraso, essa criança já deve ser levada no profissional, ou no neurologista, ou no psiquiatra infantil, para que esse diagnóstico seja dado antes dos 2 aninhos, para que as intervenções possam ser precoces. Mas não existe nenhum exame sérico, exame de imagem que dê o diagnóstico do autismo, porque é um diagnóstico clínico observacional. É bastante clínico, né? Doutora, mas em relação, você falou até 2 anos, mas chegou aos 3 anos, os pais fizeram todo esse procedimento, já estão tratando a criança e vem a necessidade de colocá-la já no sistema educacional normal. É importante que a criança entre na época normal como as outras crianças, frequente os mesmos ambientes, as mesmas salas de aula. Como é que isso interfere nesse desenvolvimento da criança? É importantíssimo, desde que seja um ambiente que esteja preparado, né? Que seja um ambiente inclusivo. Por isso existem as políticas públicas de educação inclusiva. Porque o ambiente escolar, além de tudo que já traz de estímulos cognitivos, traz o principal para o autista, o estímulo social. As crianças autistas, elas têm muitas limitações sociais, então elas precisam dessensibilizar isso. Então, o meio onde tem crianças, pares, realizando atividades motoras, cognitivas, a criança autista imita. Então, isso é um ambiente terapêutico. Só que, por que eu falo que desde que seja um ambiente saudável? Porque muitas vezes a escola passa a ser um ambiente aversivo por não saber lidar com essas crianças. E para que esse ambiente seja melhor, é importante que a escola, seja pública ou privada, invista em profissionais capacitados, né? Exatamente. A criança, quando ela tem um diagnóstico, seja o autismo, uma dislexia, uma deficiência intelectual, muito se fala do autismo, mas a gente tem também uma leva muito grande de crianças com deficiência intelectual, que é uma deficiência tanto quanto o autismo. Elas precisam, primeiro, entrar na escola, pode entrar no momento inicial de qualquer outra criança na idade escolar, porém elas precisam de um plano de ensino individualizado, conhecido como PEI. A escola ela não aplica o PEI se ela quiser, é uma lei. Então, a partir do momento que a criança entra, esse PEI é o que vai guiar essa criança em sala de aula, diferente de um aluno típico que não tem diagnóstico. Uma criança que tem o PEI bem elaborado é uma criança que vai ter um ambiente escolar saudável. E o que traz esse PEI? Quais são as metas, quais são os atrasos dessas crianças com autismo e as limitações, e como esse professor em sala de aula pode ajudá-la. E esse PEI vai gerar um histórico que vai passando ano após ano, e o próximo profissional, que seja, mesmo se a família mude de estado, mude de cidade, esse PEI acompanha a criança. Sim, esse PEI é um documento. Todo ano a escola vai ter que fazer novamente o PEI, mas esse documento anterior vai guiar até o próximo profissional que for lidar com essa criança. O PEI ele é construído tanto pela escola, o professor que constrói, mas esse professor precisa chamar os pais para elaborar, saber se essa criança usa medicação, se ela faz terapia, com quem está acompanhado, e o profissional de saúde também pode ajudar, mas é papel do professor preencher o PEI.
Aqui a senhora ainda recebe muitos pais se queixando dessa dificuldade das escolas, de um modo geral, em lidar com uma criança autista. Sim, muito. Primeiro, as escolas privadas, as queixas maiores são a questão de recusa de matrícula, que é crime. A escola ela não pode, eu tenho vaga para essa criança se não tiver diagnóstico, uma vez que é autista eu já não posso receber. Todas as escolas precisam receber, por lei, essa criança. Então, não pode ter, além da recusa, uma taxa a mais, quando a gente está falando de uma escola privada, porque essa criança tem um diagnóstico. Não pode ter uma taxa a mais em todos os sentidos, nem para festinhas, nem para material escolar e tampouco para profissional de apoio, que é um papel pedagógico. E já as escolas públicas, o que os pais reclamam já não é dessa questão da recusa da matrícula. É uma escola realmente que já é mais inclusiva que as escolas privadas, o que muita gente não sabe. Mas as escolas públicas, as grandes queixas é a falta de monitores. Apesar disso já está avançando ano a ano. Eu tenho recebido cada vez menos queixas das escolas públicas. Por quê? Porque elas têm professor de atendimento de educação especial, elas têm sala de recursos multifuncionais, coisa que a escola privada ainda não tem. O que a senhora diria para os pais, nesse momento agora, de início de ano, que as crianças estão... Hoje é o primeiro dia, inclusive, na rede pública de matrícula para as crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Para as crianças que têm algum tipo de deficiência. A senhora tem alguma coisa para falar para esses pais? Tenho, cobrem os seus direitos, porque eu tenho muitos pacientes que os pais deixam as crianças em casa por desgaste. Eu não quero, às vezes, me desentender com o professor, com o coordenador, com o diretor de escola. Então, eu acabei desistindo. Meu filho fica em casa mesmo, eu tomo conta, eu tento alfabetizar em casa. Não, os pais têm que correr atrás do direito. Eu sei que é desgastante, na verdade, a maternidade, a paternidade atípica é um desafio, mas a gente tem que lutar até o fim por essas crianças. Então, não vai ficar em casa. Se tiver que chamar até a TV, vai chamar, mas o direito da criança deve ser respeitado. Porque a criança é quem mais perde, mas a família toda perde, né? A família toda perde. Então, assim, isso para o desenvolvimento, como eu falei, cognitivo, emocional, motor da criança é muito importante. E a gente precisa dessa janela de oportunidade que é a neuroplasticidade na infância para essa criança desenvolver. Então, isso muda o prognóstico dentro do autismo. Então, eu preciso colocá-lo em sala de aula. Grato. Pois é, gente, muitas informações trazidas pela doutora Tatiana. E você viu que eu falei hoje, é o primeiro dia, na verdade essa entrevista a gente fez na semana passada, realmente no primeiro dia em que foi aberta a matrícula para as crianças com algum tipo de deficiência na rede pública aqui de Itabuna. Mas assim, você viu que a doutora Tatiana trouxe muitas informações e nós vamos aproveitar algumas delas aqui para a gente estar trabalhando. E por que eu trouxe esse tema já para o segundo episódio do nosso podcast? Trouxe porque já havia notado, nesse meu tempo trabalhando com telejornalismo, que todos os anos uma queixa comum é das famílias atípicas em relação às oportunidades de inserção das crianças no ambiente escolar. Isso não é uma coisa que a gente notava só aqui em Itabuna, não. As reclamações vinham de todas as cidades do território e, conversando com colegas de outros territórios, é, na verdade, um problema geral em todo o país. E a gente precisa superar, mas vamos nos concentrar no nosso território litoral sul, né, que nós estamos inseridos aqui. Famílias de Canavieiras, de Ilhéus, de Quaraci, Itajuípe, sempre nos contactavam pedindo apoio para que as crianças tivessem matrícula garantida, que os municípios investissem na qualificação profissional. E esse foi um tema, viu, Alana e professora Denise, que a gente viu que foi abordado aí pela doutora Tatiana e que é uma realidade. Os municípios ainda investem pouco na qualificação daqueles profissionais que ela tem ali para poder cuidar dessas crianças. Precisa assim, de cursos, de requalificações, aprimoramentos, e alguns municípios fazem, outros não fazem, depende muito, às vezes, do humor, ou do conhecimento, ou da sensibilidade do gestor. Aí não tem jeito, a sociedade daquele lugar tem que cobrar, não é? Não é isso? Sim, Roger, muito importante isso, a questão da formação, então não só dos professores, todos os professores da rede básica
precisam aprender, conhecer sobre o transtorno de espectro do autismo e as demais deficiências, como a deficiência intelectual, como bem colocou a doutora Tatiana, como a dislexia, a apaxia, enfim. E é muito interessante que o nosso Centro de Apoio Pedagógico, o nosso CAP Grapiúna, oferece essa formação gratuita para a rede pública, municipal, estadual e também privada. Então, nós fizemos, em 2025, nós fomos a 14 municípios. As prefeituras solicitavam, olha, precisamos dessa formação. A formação é adequação curricular para alunos com transtorno e ou deficiência. E construção do PEI, que é o PEI ou PDI, que é esse plano. Por quê? Porque o professor também é vítima disso. Então, a lei vem de cima, né? O que é que deveria ser feito primeiro? Toda uma formação do professor da rede básica, de toda a rede básica, fundamental. E tem um centro formador, né? Naquele lugar, ou naquele território, né? Como no caso, temos o CAP Nós aqui. Nós temos em Itabuna. E aí, o que é que acontece? Então, depois que professores estivessem formados, com monitores suficientes, computador, viesse a lei. Aí as coisas vêm ao contrário. E o professor acaba sendo muito vítima. Por quê? Porque ele não tem esse conhecimento. Então, eu fiz o UESC, né? Estudei na UESC, curso de letras. Área da educação. Em nenhum momento foi falado sobre crianças com deficiência, como é que eu deveria trabalhar a língua portuguesa, alfabetizar a literatura. Isso não foi falado. Foi uma formação que você foi buscar depois. Exato. E até hoje, nas emendas das universidades, isso não está incluído. Começou a avançar agora apenas no curso de pedagogia. Então, está muito aquém, muito atrasado, porque deve fazer parte do currículo das emendas de universidade esse público, porque o professor sairá de lá, seja formado em matemática, ciências, qualquer tipo de ciências, né? Física, química, biologia, ciências humanas, geografia, história, mas também ele precisa saber que ele vai ter em sala de aula, pode ter um aluno cego, um aluno surdo, um aluno deficiente intelectual, um aluno autista. Então, o que é que nós fizemos enquanto CAP Grapiúna? Desde que eu me tornei gestora, eu falei assim, olha, a gente tem uma senhora equipe, já existia a equipe de formação do CAP, as meninas já faziam esse trabalho, eu falei assim, vamos continuar fazendo esse trabalho de formação, e é gratuito, então a gente viaja o ano todo, a gente tem uma equipe só de formação, elas também atendem, por isso que é um dia só na semana em que elas viajam, porque lá no CAP o atendimento é individual, é o aluno e o professor no AEE, que é atendimento educacional especializado àquela criança. E aí a gente oferece esse curso, então em Itabuna a gente conseguiu contemplar toda a rede estadual, fomos convidadas para algumas da rede municipal, acho que apenas 2, e a rede privada nos convidou e fomos para 14 municípios. Então, Ibicaraí solicitou a formação, a rede municipal, e a rede estadual. Fomos em momentos diferentes, porque o público era grande. E eu costumo dizer assim, fecha a escola. Fecha a escola e eu preciso de 100% dos professores. Então, o que é que acontece? Vou mandar 5 pessoas para representar. Não tem como, é muito conteúdo. Não tem essa história de representar. Não tem. É muito conteúdo, é muita informação. Então, como é que você vai aprender 5 pessoas para representar uma escola com 40 professores? Não é para representar a escola, cada professor tem que carregar esse conhecimento consigo. Exato. Né? Você vê que aqui em Itabuna, a última escola que nós fizemos a formação da rede estadual foi o Colégio da Polícia Militar. E aí, na época, um gestor antigo dizia assim, mas como é que eu vou suspender a aula? Né? É quase uma particular, assim, bem encaixotada. Eu falei assim, ou você suspende ou eu não entro. Eu preciso dos 100% de professores para ter essa formação, com certificado e tudo. E aí, o que é que aconteceu? Veio um novo gestor, veio um coronel maravilhoso, com muita sensibilidade. Ele disse, professora, que dia a senhora quer? E foi muito lindo, que foi a última escola que a gente fechou, né? Que bom. E aí, ele foi tão maravilhoso que ele não só colocou os professores, ele colocou todos os funcionários da escola. Importante. A cantina precisa conhecer isso, o zelador, o porteiro. Ele colocou todos os militares para assistir a formação, que foi um dia inteiro, e a construção do PEI. Então, isso foi muito maravilhoso, porque é o que você disse. Por exemplo, uma criança autismo, seja 1, 2 e 3, ela pode desregular. Principalmente se for o 2 e o 3, desregula mais fácil. E o que é o desregular? Ela pode estar em crise, bater em tudo, dar chutes, ela pode sair correndo, ela pode gritar, ela pode ser agressiva, ou então deitar no chão e gritar. O que é que se faz, por exemplo? Então, do porteiro à merenda, a secretaria tem que saber. O momento em que a criança desregula, ela vai geralmente procurar o que é que acalma ela. Algumas é correr, tem que deixar correr. Tem que deixar correr até ela se acalmar. Algumas pulam, tem que deixar pular. E no momento de uma agressividade, como é que eu faço lá no CAP, né? Que dá muito certo. A criança está lá, não vai adiantar você falar, calma, calma. Não é porque ele quer.
ele tem uma sensibilidade extrema, são ultrassensíveis, então ele não é porque ele quer, né? É cérebro. E aí eu costumo tirar ele daquele hiperfoco. Então eu tive um caso de um aluno, ele gritando, chegou até a morder a professora, e eu virei assim, em segundos assim, ó. Aí eu peguei na mão dele e disse assim, vamos correr? Aí ele parou a crise e disse, correr? Eu falei, sim, vamos correr comigo? E eu fui correr de salto alto. E eu passei 10 minutos correndo na escola. Mas o conhecimento faz toda a diferença, não é? Aí a experiência, né? Exato. Aí ele correu comigo, a professora ficou assim, eu não tinha condição. Ainda bem que eu estava na academia, né? Apesar de salto alto, toda arrumada e correndo com ele. E nós temos o jump, Pagou né? o treino, né? Pagou o treino direitinho. E a gente tem 2 jumps. Aí eu, pula. Aí parava assim no jump, aí eu poder respirar. Aí depois de 10 minutos, eu olhei para ele, acalmou? Aí ele, acalmei. Vamos voltar? Aí ele foi e sentou com a professora. Calma. Então, essas estratégias precisam ser... Aí, às vezes, chama até SAMU, quer que o menino saia camisa de força, entendeu? Eu falei, teve outro caso de a mãe de um aluno num seminário de autismo nosso, para paz e comunidade. A gente realiza todo ano, né? Lotado o auditório, foi no CIEBTEC. E aí, ele começou a correr ao redor do auditório. E a mãe ficou... Para mim, isso é normal, porque ele está se regulando. Então, e não me incomoda. E era um ambiente de autista, né? E aí, só que essa mãe não tinha por que deixar e levou o menino, devia ter uns 9 anos. E aí, quando eu olhei para trás, eu vi o sofrimento dela. Então, ela com vergonha dele estar incomodando. Eu não estava incomodando. Ali era um espaço de respeito a eles. E ali a gente sabe que ele está se regulando, que ele ia se acalmar. E aí, quando eu vi o sofrimento dela, eu levantei. Aí, na hora que ele veio ao meu encontro, aí eu fiz assim, vamos comer. Ali tem um salgado, um suquinho delicioso. Aí ele, um salgado. Aí eu tirei ele do auditório, pedi que antecipasse o lanche dele, que eles tinham lanche, eram para adultos, né? Mas essa mãe levou. Eu falei assim, aí ele comeu o lanche, tomou o suco, saiu da crise totalmente, voltou para o auditório e ficou lá quietinho, sentado. Então, são estratégias que a população, a comunidade, principalmente escolar, toda a comunidade precisa entender isso. É toda. Então, a gente está nesse fronte que a população precisa entender o que é autismo, precisa respeitar e saber como tratar. O conhecimento faz toda a diferença, né, Alana? Alana, a professora falou como trabalha o CAP. Explica como trabalha, no caso, o núcleo de autismo dentro do CREAD, porque a gente sabe que o CREAD é um centro de reabilitação humana, mas mais voltado para fisioterapia, pessoas que tiveram um acidente ou perderam um membro, precisam se reabilitar e tal, e vocês foram colocados lá dentro. Como é que está esse atendimento para o autista no CREAD aqui em Itabuna? Na verdade, né, essa recomendação é do próprio Ministério da Saúde, porque entende-se que a gente é um serviço de reabilitação intelectual. Então, esse serviço de reabilitação intelectual, ele está em consonância do que o CREAD oferta, né? Só que no momento, o CREAD, a parte do CREAD, ele atende pacientes neurológicos, com condições amputadas, né, pessoas com deficiência física. E aí, o autismo foi para o CREAD no final do ano de 2022, para atender esses pacientes que vieram encaminhados do CAPS. No momento, era um número de pacientes muito menores do que a gente tem hoje, né? A demanda, ela cresceu muito. Então, tendo em vista esse aumento de diagnóstico, de suspeitas, a gestão entendeu de que precisava de uma coordenação para atuar diretamente, né, com esse público. E aí foi implementada essa coordenação em maio do ano passado, para que a gente pudesse organizar o serviço a esse público. A gente estava tendo bastante reclamações, né? E aí foi necessário até a parte de ampliação de equipe, e agora a gente está no processo de a gente ter um centro UTE aqui no município também, da gente sair do CREAD. A gente vai continuar fazendo a reabilitação intelectual, mas vai ter um centro específico para atendimento a esse público. Então, hoje a gente tem uma equipe multiprofissional, uma equipe médica especializada. Então, hoje nós somos referência de atendimento de assistência à saúde ao paciente com transtorno do espectro autista e de deficiência intelectual. É importante ressaltar, né? Ou que seja, a gente fala muito de autismo. A gestão já sinalizou que vai tirar o núcleo dali daquele espaço do CREAD, mas o serviço vai continuar em outro local. Ele vai continuar em outro lugar, em outro local, e ele vai ser muito mais equipado. Vai ser um local também no centro da cidade, por conta da questão da distância,
da parte de mobilidade, fica muito mais fácil para as famílias pegar o transporte público. Então, a gente tem se organizado não só a questão do espaço físico, mas também dentro da equipe. A gente está no processo de construção do projeto terapêutico singular também, né? Cada paciente que já está sendo assistido por alguma terapia já está com seu PTS, e aí a gente vai estar acompanhando, né, a equipe médica junto com a equipe multiprofissional, justamente nesse propósito do que a lei, do que a legislação ela preconiza. Mas não é só a legislação, né, que a gente sabe que a educação inclusiva, ela não é só um direito, mas ela não é uma troca de favores, concessões, ela é um direito, né, ela é garantido por lei, então a gente precisa ter essa atenção, assim como a assistência à saúde. Denise, Alana, eu entrevistei uma família que inclusive vocês conhecem muito, eu vou mostrar aqui, produção, que é a família do Ícaro. Vamos lá? Vamos ver quem a gente fala primeiro com o Ícaro, né? Alguns perrengues da vida, preconceito, bullying. Mas foi aprendendo, foi estudando. Foi aprendendo e afundando. E aí, quando a gente se apega com as pessoas, a gente sai. Mas eu aprendi muita coisa lá no Batista, muita coisa mesmo. Legal. E depois você, nas outras escolas que você teve que ir, quando você saiu lá do Teosópolis, você não conseguiu monitor ou assim, às vezes conseguia, às vezes não conseguia? Não conseguia, não conseguia. Aí era difícil, né? Era difícil, porque eu chorava muito na sala de aula. Até para ir no banheiro era difícil. E hoje também é difícil, porque não consegue, né? Os alunos que tem que levar, porque não tem. A desculpa do povo, não tem não, mas vou mandar. Aí passou no todo. Passou no todo, não vem. E não vem. Minha mãe que teve que ficar. Isso, eu fui com ele porque ele estudava no Teosópolis, como ele falou, ele estudava lá. Primeiro foi no Henrique Dias, né, que ele fez o prézinho, foi lá. Aí depois passou para o Teosópolis, veio para o Imeã. No Imeã não deixei por causa da rampa, que era muito alta, tinha que subir. Mas aí eu tirei. Fui no General Osório, que era antigamente, que hoje é o Adonias Filho. Aí eu fui lá, conversei com a diretora de lá. Ela disse que não tinha como matricular ele, porque não tinha monitor para ele ficar na sala de aula. E ele era para estar no EJA, né? Que é Educação de Jovens. Isso. Aí eu disse, aqui não tem? Ela disse, não. Aqui a gente só tem até o 9º ano e é de dia. E o primeiro ano, né? Que é o segundo, que vai para o ensino médio depois do 9º ano, aqui tem. Mas para ele, eu não tenho condições de colocar ele aqui. Aí ficou ele uns 3 anos, foi 4, sem estudar. A senhora é uma dor, né? Para mim, ele dizia, minha mãe, eu não tenho ninguém para conversar comigo, eu não tenho colega. Eu digo, meu filho, eu não posso fazer nada. Assim, a dificuldade que eu sinto, Roger, é em saber assim, que ele quer. Esse ano foi o ano todinho, porque eu sou vó dele. A mãe, né, me deixou tomando conta, que o pai dele é meu filho. Então sou eu que tomo conta dele. Então eu que fiquei indo, mas ele, todo dia, 7 horas, chegava 9h30, 10 horas em casa. Aí não tinha monitor, não. A senhora é que ficava isso. Sala de aula. Eu assistia a aula, apresentava peças com ele. Eu disse a ele que se ele não tiver monitor, eu vou novamente. Mas que era difícil para mim Roger, porque eu saio 10 horas de lá. 10 horas. Um dia ele vai na segunda, quarta e sexta, na outra semana vai quinta, terça e quinta. Foi combinado assim. Para ele não ir todo dia na semana, porque para mim não dá certo. E eu agradeço a Deus primeiramente, e essas pessoas que elas compreendem, tanto a diretora Denise como
Fátima, do Flávio Simone, Por todos. elas não é problema. Não. Não é o sistema que não oferece a questão do monitor. Monitor, porque não tem. E precisa mesmo, nós estamos precisando de Você vê monitor. outras famílias também na mesma situação? Muitas. Foi. Pois é, gente. A gente vê aí que é um drama para a família, né? É uma dificuldade muito grande. Ela nem reclama da boa vontade das pessoas. Ela sente que as equipes querem se mobilizar para auxiliar, mas o sistema às vezes não oferece. Como é que pode fazer para que essa realidade mude, Denise? Bom, a gente viu a entrevista do Ícaro, maravilhoso, Ícaro, te amo. Ícaro é um aluno nosso, atendido no CAP Grapiúna, ele realiza o AE no CAP e estuda à noite em uma escola, o EJA, né? Ele faz o EJA à noite. Ícaro é cadeirante e tem também alguns problemas neurais, né? Que atingem o intelecto. É um menino extremamente inteligente, muito querido, maravilhoso, muito simpático. Então, assim, e aí, como teve esse ano a exigência de que, para ser atendido no CAP, precisaria estar matriculado em uma escola, né? Que antes nós atendíamos comunidade. E aí, com uma decisão do MEC, né, atendendo a lei, a Bahia foi pressionada a seguir a lei devidamente. Então, os CAPs que atendiam comunidade, em 2025 não atenderam, e apenas alunos que estão matriculados em escolas. E com isso o Ícaro voltou a estudar, né? E foi uma luta e um desafio para a Zene, para a sua mãe, para ele, enfrentar uma escola noturno, sendo cadeirante, tomando remédio controlado, o que dá muito sono, dá exaustão, e ainda com as questões cognitivas, né? Apesar de ter interação, ele não tem nenhum problema, ele é muito maravilhoso e muito inteligente. E aí o que acontece? Ícaro passou por toda essa situação, fica no CAP, né, um dia na semana, ele tem atendimento, ele ama a escola, né, ele diz assim, Dini, eu vou voltar a estudar porque eu não quero perder o CAP, então lá é um lugar de acolhimento para eles, mas a escola, ele precisa de suporte, porque ele não consegue, por exemplo, fazer necessidades especiais sozinho. Então isso é o nível de suporte, que precisaria de um monitor. O problema, Roger, é que aí tanto nas diversas redes, a dificuldade do monitor, que é preciso ter uma pessoa com um mínimo de especialização, né, a cursos assim online. Agora, com a nova lei, eles estão exigindo 180 horas. Então, o que é que vai acontecer? Quando essa lei for colocada em prática de fato, vai dificultar mais ainda a contratação. Entretanto, assim, é tudo contrário, né? Deveria oferecer primeiro a formação, capacitar a comunidade. Para ter aquele público que fosse atrás do emprego. Não, aí, primeiro eles abrem as vagas e depois vão capacitar. Mas ainda não está acontecendo isso. Então, às vezes, um curso online de poucas horas resolve, ainda está resolvendo. Mas, mesmo assim, o órgão público precisa contratar, já que essa criança, esse adolescente, ou esse jovem como o Ícaro do EJA, precisa de suporte. Ele precisa de um monitor. Outra coisa que me chamou a atenção na entrevista que eu fiz com a doutora Tatiana Paz, eu estava até conversando com a Lana aqui antes de você chegar, Denise, é que ela falou que existem 2 tipos de monitores. Um com a especialização pedagógica e aquele monitor com uma capacitação de saúde. Porque tem algumas pessoas com deficiência que precisam de um suporte mais adequado. Por exemplo, um nível 3 precisa de uma capacitação de saúde, porque muitas vezes a pessoa não pode ir no banheiro sozinha. Um exemplo, a criança precisa de um suporte mais preciso. E como é que isso ali, já que a dificuldade é de até ter um monitor básico, como é que é ter um monitor ainda mais especializado ainda? Dificulta muito. Pra você ter noção, na rede estadual, há vagas, na maioria das escolas, todas as escolas da rede estadual do nosso território têm sala de recursos. Então, Itabuna é 100%. O município também. Então, as 2 redes têm sala de recursos na escola. Então, na rede estadual, por exemplo, há vaga em contrato REDA, viu? Que é um contrato bom, né? Que é um contrato fixo, né? Do mínimo 2 anos. E essas vagas sobram. Eu costumo dizer assim, faz uma especialização nesta área de AE
para que você possa dar suporte e atender essas vagas que estão sobrando por aí. Então, é comum eu falar isso assim, olha, vai que toda escola precisa desse técnico, né? Desse técnico para cuidar do aluno. Então, quando você fala cuidador de crianças, é geral. Mas quando você fala em autismo, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Então, por exemplo, a questão de barulho, a questão da seletividade alimentar, não é birra. Não é porque a criança não quer comer saudável. Não é porque ela rejeita, cada um é um, viu? Até a cor do alimento às vezes interfere, né? A cor, o prato. Eu tive uma aluna que quando eu falei bem assim, lá o cardápio é diferente, é por aluno, né? Ah, melancia hoje. Aí Lulu fez, melancia! Ela vibrou o olhinho, ficou verde. Aí quando eu coloquei, eu estava no refeitório nessa hora, aí ela fez assim, ela parou. Eu disse assim, fui lá correndo, chamei a avó. Como que ela come a melancia cortada inteira? Cortada. Corta as meninas. Aí ela cortou. Aí ela parou. Aí eu disse, que cor é o prato? É de vidro? É de plástico? É de quê? Ela disse, é de vidro branco. Aí eu voltei. Aí botamos. E ela fazia assim, aí eu falei, tá uma coisa errada. O que talher ela usa? Ela usa colher? Ela usa garfo? Ela usa colher. Aí tirei o garfo e dei a colher. Aí Lulu comeu. Então, essas sensibilidades, não é birra, não é mania, não é macriação. A mãe não soube criar, não come uma verdura, não come uma fruta, não come uma raiz. Meio que não são todos assim. Tem uns que adoram fruta, amam. É cada um, é a textura, né? E isso vai mudando com o trabalho que vai sendo feito pelo profissional, né? Isso. Ó, Que eu tive um caso lá, desenvolvendo. Roger, tão interessante, de um aluno, 8 anos. Coisa mais linda ele. E aí ele chegou com muita seletividade alimentar. E aí o que é que eu faço com o refeitório? Olha, deixa ele traz o lanche dele de casa. Tem que respeitar isso. A escola tem que respeitar. Criança autista tem o direito de levar o lanche de casa, porque ela não come qualquer coisa. Ela tem toda uma rotina para comer e uma seletividade alimentar que pode ter aversão a algumas texturas. E aí eu levei ele ele é maravilhoso, esse menino. E ela falou assim, deixa ele no refeitório, ele vai olhar as outras crianças e ele com o lanchinho dele. Daqui a pouco ele falou bem assim, tia, falou com a merendeira, você não colocou esse aí para mim, era um feijão tropeiro. Você quer? Aí ele colocou. Aí ele começou a comer o feijão tropeiro. Certo dia chega a mãe lá, muito emocionada, chorando. Izzy, eu preciso saber o que vocês estão dando para ele, porque ele falou bem assim, minha mãe, você não sabe cozinhar, mas a minha escola 2, ele chama escola 2, que ele estuda na escola, né? E faz o atendimento lá. Ali sabe fazer uma comida gostosa, mamãe, um feijãozinho, um arrozinho, minha mãe, delicioso, doce. Aí ela, meu Deus, você comia, e ele só comia um alimento. Ele estava comendo feijão e arroz e ela não sabia. Veio arroz doce, feijão, bolo. Aí eu falei assim, aí ela pegou, levei na minha cozinha, falei assim, olha, a minha merendeira, Rosilda, maravilhosa, ensina como é o feijão daqui. Eu falei, eu quero que você venha para você comer e saber como é, porque tem que ser como é. Porque se fizer aguar, se fizer com pouca farinha, com muita farinha, né? Aí eu falei assim, a carninha cortadinha, miudinha, o arroz doce. Aí a mãe aprendeu, mas a mãe chorava, porque ele conseguiu sair da seletividade alimentar lá. Alana, esse tipo de experiência, quando é levada para as famílias, elas praticam, isso muda completamente a vida da criança, né? É muito importante, assim, as famílias estarem nessa participação efetiva, né, nesse processo, como a Denise, ela salientou aqui, né, informou, e aí, lá no Núcleo Hotel, por exemplo, a gente fala sobre a importância dessa participação familiar também dentro de casa. A gente fala com a família de que só a terapia, ela não vai diminuir as dificuldades daquela criança, ela precisa estar estimulando, dando continuidade ao que a gente já faz lá dentro de casa, porque o maior tempo que ela passa são na companhia dos responsáveis, E assim, todos na família participarem, porque às vezes empurra, por exemplo, só para um membro da família cuidar daquela, tipo assim, a mãe que cuida, os outros pulam fora. Não dá, tem que estar todo mundo envolvido, né? Todo mundo envolvido, porque por si só a criança ela vai desenvolvendo, vai ter a parte de introdução alimentar, ela vai aprendendo as texturas. Imagine uma criança atípica, né? Ela precisa realmente ter o contato e aí precisa ser trabalhado. A família ela precisa ter essa sensibilidade, né? Eu vou pedir a vocês agora só um minutinho, porque a gente vai ver uma última entrevista que eu fiz. Na verdade, não foi nenhuma entrevista, eu mandei as perguntas e ele respondeu. É um conterrâneo meu, lá de Valença. Ele é autista, tem 23 anos, é o João Pedro, e hoje deu a sorte de estar numa família que compreendeu a situação dele desde o início, ofereceu a ele todo o suporte necessário com profissionais adequados, e hoje ele é um autista que luta pelos direitos. Ele é um mobilizador social que luta pelos direitos da pessoa com autismo. Vamos dar uma olhada nas palavras que ele trouxe pra gente? Olá, meu povo.
Meu nome é João Pedro, sou autista, tenho 22 anos, falo aqui de Valença, na Bahia, e venho aqui falar sobre os desafios nossos que nós autistas enfrentamos e sobre nossa luta. Nós autistas enfrentamos grandes desafios em ter a independência assim, adulta. Nós autistas adultos temos esse desafio. Também temos o desafio assim, de ter educação de qualidade, de ter terapia gratuita, acesso à terapia gratuita. E também empregos, que os autistas precisam muito assim, de emprego assim, para ajudar a sua família. E para superar os desafios, as crianças autistas precisam ter acesso a terapias de forma rápida e eficaz. Também criação de centros de capacitação para adultos autistas se prepararem para o mercado de trabalho e também criarmos empregos qualificados para os autistas e que o povo, a sociedade, respeite suas limitações e capacidades e que o povo e a sociedade nos veja como pessoa e respeite nós. Ou seja, professora, e também, viu, Denise e Alana, a gente vê que o autista, ele sabe o que quer, ele tem capacidade, a gente é que precisa ter empatia e sensibilidade, não é isso? Sim. Inclusive, ele falou sobre o centro de capacitação. Então, pela lei federal, os municípios é que são responsáveis em criar esse centro de capacitação para esses casos de comunidade, como o CAP teve que parar de atender por isso. Então, existe uma lei que é federal, que é o município, a obrigação do município atender a esses que já estão adultos, né, fora da escola, a questão dessa capacitação. Então, o nosso CAP é pedagógico, tá? A gente está ligado a crianças em escolas, né? Aquelas que estão estudando, inclusive universidade. Eu tenho 5 alunos na universidade, autistas. Você acha que o seu núcleo pode estar caminhando, evoluindo para oferecer esse tipo de capacitação, Alana? Então, a gente já está com um projeto em construção, né? Identificando esses adolescentes e adultos jovens para o mercado de trabalho. Então, para ensinar, fazer um currículo, para poder colocar essa formação, e aí a gente pode também estar fazendo esses encaminhamentos. A gente tem uma parceria muito boa com o pessoal do ITAM, sempre chega lá, né, solicitando pessoas para que participem da seleção, e outras empresas também. Então, algumas empresas têm até dificuldade em preencher as vagas que são preconizadas pela lei, né? Tem um percentual, né? Sim. Algumas têm até dificuldade, 30%. Eles né? sempre estão pedindo pra gente, né, para que a gente possa selecionar. E aí a gente agora está com esse projeto, porque a gente aborda a parte da saúde, mas a gente, sem as outras políticas públicas, a gente não caminha. A gente precisa caminhar realmente articulado. Ou seja, tem que ser uma política integrada, Sim, né? integrada. E a gente está falando aqui de Tabuna, um município que já está com esses processos em uma fase mais desenvolvida. E você aí, que você falou que já ofereceu capacitação para 17 municípios? 14. Nós estamos inseridos no território litoral sul, tem 26 municípios. Ou seja, um tanto aí está precisando procurar o CAP. Só procurar. É só procurar o CAP. A informação está pronta. Ou seja, é consciência do gestor municipal, entendendo que essa é uma demanda. Não está aumentando o número de autistas, não. O que está crescendo é o número de diagnósticos, de laudos, porque muitas vezes havia uma subnotificação desses casos na sociedade, né? Então, o gestor precisa ter sensibilidade, precisa ter atenção, vai começar o ano letivo, tem que estar com tudo organizado, as famílias serem orientadas a procurar laudo no caso de ser necessário ter o laudo, ou não é necessário mais ter o laudo? Então, é assim, ó. A escola, ela, pela legislação, ela não pode negar de jeito nenhum a questão da matrícula ou a permanência desse aluno na escola. A ausência do laudo, isso não pode ser um limitador. Então não é um limitador, não é? Não é limitador. Tem que aceitar essa criança na escola. Esclarecimento importante, né? Viu, gente? Não pode falar, não vai estudar ou recusar matrícula. Pela legislação, a escola ela precisa matricular. E aí, assim, a gente sabe também que um diagnóstico, ele não é feito de uma hora para outra. O diagnóstico, ele é um processo. Ele precisa, como a doutora Tatiana colocou bem, a questão das observações clínicas, precisa fazer a escuta da família, a escuta da escola. A gente precisa entender, né, de que contexto aquela família ela se encontra, se ela está no contexto de vulnerabilidade socioeconômica, porque a gente sabe que a questão da escolaridade, principalmente dos responsáveis, ele impacta até no processo de estimulação precoce. Então, quando chega um caso de suspeita, né, de uma criança autista, a gente precisa iniciar um processo de investigação para
realmente saber, né, identificar se ela possui o transtorno ou não, ou se é uma falta de estímulo da própria família. Então, a gente precisa ter um cuidado com o diagnóstico. É interessante isso. Com a questão dos monitores, né, só voltando, que é preciso que os pais busquem mesmo, tem que fazer exigência, sabe? Se não tiver o monitor, procura a justiça. É direito. Isso é direito e aquela criança precisa desse suporte. Não tem como colocar aquela criança na escola. Aí eu começo a entender por que é que os pais às vezes tiram da escola, né? Como é que vai deixar aquela criança que precisa de suporte sem um cuidador, sem aquele monitor, sem aquele especialista? Não tem Outros não como. podem fazer como o caso da mãe do Ícaro, da avó do Ícaro, que fica lá das 7 da manhã às 10. Não dá para ter. Cadeirante, a cadeira pesada, sabe? É um sofrimento para ela, né? Tem que pegar um Uber, é muito gasto por dia para ir e volta. Então, ela tem que contratar o Uber, é tudo isso. E um outro detalhe interessante que a Alana acabou de colocar, das suspeitas, né? A gente tem, eu estou ali ao lado do CIEBTEC, que é a rede estadual, e a gente faz, né, na formação, falou assim, olha, quando o professor vê muita coisa, sabe, o professor percebe. Porque, às vezes, a mãe tem um filho único, ela não tem com quem comparar. Eu acho que os casos mais graves de identificação é quando é filho único. Porque você não tem a comparação de 2 filhos. Então, ela acha aquele retardo de andar, de falar, normal, e não é normal, né? Precisa ser investigado. Mas o professor vê tudo, né? E aí o CIEBTEC, a gente tem uma parceria muito boa com a direção, com a coordenação. Aí fala assim, Deni, a gente começou, você só assim, olha, é estranho. Aí leva para o CAP, leva para a gente, né? Nós somos professores especialistas. E aí a gente faz a anamnese com a mãe, o nome é anamnese, essa escuta da mãe, faz a avaliação com o aluno sobre a questão escrita, de oralidade, de interação social, e elabora um relatório. E aí a gente fala assim, olha, ele é um problema assim, de aborrecência, de timidez, mas a maioria das vezes não é. Quando o professor salienta, eu mesmo bato o olho, eu tenho um olhar clínico, eu percebo, olha o autismo ali, olha o autismo, a forma de olhar. E aí a gente faz um relatório, se a mãe agora vai para o neurologista, precisa ir para médico, é médico que lauda. E aí a gente teve, assim, esse ano, por exemplo, o menino faltando muito, muito, muito lindo, sabe, no adolescente, no CIEBTEC. A coordenadora nos pediu ajuda, falei, pode mandar. Foram vários adolescentes, vários, sem laudo até hoje, sem nenhum diagnóstico, e todos autistas. Todos autistas. E aí, quando a gente caminhou para o neuro, que o neuro olhou o relatório e começou a fazer a avaliação, todos lá ficaram laudados autistas. Então, invisíveis à sociedade, invisíveis na família, invisíveis na escola. Por isso, a importância de nós trazermos esse tema para esse diálogo aqui com essas duas profissionais, para você aí também abrir os seus olhos, abrir o coração também, compreender que esses nossos irmãos aqui na sociedade precisam da nossa atenção, precisam da nossa empatia, a gente precisa estar junto com eles. Eles não são inferiores em coisa alguma, apenas precisam de uma atenção diferenciada, de um trabalho, de um acompanhamento especializado, seja na escola, no trabalho, como a professora Denise trouxe aqui, tem empresas, inclusive, que já entenderam que tem até a ganhar com investindo na pessoa que tem autismo, na pessoa autista, na verdade, né? E é isso. Gente, o assunto é rico, é maravilhoso, precisaria de uma parte 2 aqui, mas a gente tem um tempo limitado, claro, e fica aqui, nosso espaço está aberto para você aí que está nos acompanhando, participar também, nos acompanha aí, esse programa vai estar para sempre. Se você não pode assistir nessa terça-feira, não tem problema, você assiste quando quiser, vai estar aí no nosso canal no YouTube, e você pode deixar perguntas, depois eu posso encaminhar, se eu não puder responder, eu encaminho tanto para a Alana, como para a professora Denise, ou para a doutora Tatiana, para várias pessoas que com certeza nos passarão um feedback e eu devolvo para você aí do outro lado, tá bom? Pode continuar com a gente acompanhando aí nas redes sociais, que nós vamos estar interagindo sempre. Tá legal? É isso aí. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado. E aproveito para agradecer aí ao João Pedro, que participou, ao Ícaro e a avó dele, que participaram também, a doutora Tatiana Paz, que colaborou também com esse podcast do Roger, que falou sobre o autismo nas escolas. E acabamos falando do autismo também de uma maneira geral. Se você quiser, Alana e Denise, tenho aí 1 minuto para falar. Então, eu gostaria de agradecer o convite, Roger. Esse tema, ele não para por aqui, a gente pode, né, em outro momento estar abordando mais, principalmente sobre essa questão dos laudos, que ainda existe uma dificuldade muito grande de entendimento. E assim, me coloco à disposição também das famílias, né, de estarem indo buscar orientações, porque a gente precisa filtrar essas informações para que a gente não tenha autodiagnósticos, né, diagnósticos equivocados. Então, me coloco à disposição também. Muito obrigada, né, por ter me convidado. Eu que agradeço, professora.
Muito grata a você, Roger, por este momento maravilhoso. Isso é inclusão, isso é fazer parte desse front da gente lutar e falar para que chegue a todos sobre o autismo. Muito obrigada, audiência. Siga o podcast do Roger. A conversão deixei para ela, tá, gente? E eu falei aqui agora há pouco da mãe que tem um filho só, né, do retardo, não é retardo mental, é o atraso. Não fala, não anda, então só para salientar isso. O nosso CAP Grapiúna está com matrículas abertas para crianças que não têm o atendimento educacional especializado na escola, na sala de recursos. Atendemos a todas as redes e temos formação, gente. É você que é diretor de escola, Secretaria de Educação de qualquer município do nosso litoral, por favor, nos acesse, @cap.grapiúna, e a gente fará a formação para vocês. Oferecemos também curso de Libras gratuito e introdução ao sistema Braille, né, para atender aos alunos com deficiência visual. Então, fazendo essa formação para capacitar professores e especialistas para isso. Então, muito obrigada por isso. Tá vendo? Você não sabia disso. Agora tá sabendo, hein? Pois é, procure o CAP. E tem gente perguntando aqui, como é que eu faço para ver o seu programa, Roger? É só acompanhar nossas redes sociais. O podcast do Roger tem Instagram. Então você botar lá, podcast do Roger. Lá vamos colocar o link para você ir pro programa, assistir ele na íntegra no nosso canal do YouTube, tá bom? E vamos colocar vários cortezinhos aí durante a semana para você ver os melhores momentos dessa entrevista maravilhosa. Meninas, muito obrigado, viu? Te vejo a semana que vem.